Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida e em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes e mais uma vez nós estamos aqui para uma pré-aula abençoada. Lembrando que neste terceiro trimestre de 2021 nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nós já chegamos na lição de número 8. Hoje nós vamos estudar Naamã é curado da lepra. O nosso texto áureo está no segundo livro dos Reis, o capítulo 5 e o versículo 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A leitura bíblica em classe para esta aula está no segundo livro dos Reis, capítulo 5, e há aqui vários recortes dentro do capítulo 5, mas a minha recomendação é que você, aluno, professor, que quer ter um bom aproveitamento nesta aula, que você leia e releia todo o capítulo 5 e com certeza, quando você estudar o comentário da lição, você terá um ótimo aproveitamento. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo. Eu peço que você se inscreva neste canal, nos ajude a divulgar os nossos vídeos, compartilhando nas suas redes sociais, fale na sua igreja, fale para os seus amigos, porque assim você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. Eu tenho procurado responder a todos os comentários. Às vezes eu demoro alguns dias ou até semanas, mas eu respondo todos os comentários, então pode deixar aí o seu comentário. É um prazer saber que os irmãos estão sendo abençoados através das nossas pré-aulas. Naamã é curado da lepra. Olha só o nome Naamã. Naamã significa deleite, mas é difícil você imaginar que este homem tivesse algum deleite pela situação em que ele vivia, pela dificuldade física na sua pele que ele enfrentava. Mas é interessante que o significado do nome Naamã é deleite. Ele era capitão do exército da Síria. Ele era também um homem de alto escalão, um alto oficial do rei da Síria, que naqueles dias provavelmente fosse Ben-Hadad. Naamã, então, apesar de ser um homem muito importante, do alto escalão, ele tinha um problema que era a lepra. O que é lepra, professor? Lepra é uma doença, era uma doença comum nos tempos antigos e não havia nenhum remédio para esta doença e com o tempo levava a pessoa à morte. Entre os hebreus havia várias leis a respeito da lepra e você pode conferir lá no livro de Levítico, principalmente no capítulo de número 13, as regras que havia em relação à lepra, mas isto entre os hebreus, lembrando que este é um homem gentio. Quando você abre a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, e começa a ler, o primeiro versículo já traz muitas informações para você. Primeiro, que este homem era capitão do exército, era um grande homem, era um homem também muito respeitado e, por intermédio dele, o Senhor trouxe livramento à Síria. Diz também o texto que este era um homem valoroso, era um herói valoroso. Apesar de todos estes adjetivos, que são muito positivos, tem uma vírgula. Agora tem uma vírgula e tem a palavra porém. É interessante que às vezes nós também analisamos a nossa vida desta forma. Nós trazemos todas as nossas qualidades positivas, mas lá na frente tem uma vírgula e tem um porém, ou tem um mas. E isso quer dizer que a história
tem um detalhe que precisa ser contado e que incomoda muito. Então, depois do autor sagrado dizer todas essas qualidades, capitão, grande homem, muito respeitado, foi usado por Deus para trazer livramento à Síria, era um herói valoroso, tem uma vírgula e diz, porém. O que nós aprendemos aqui? Que o homem pode ser grande, que o homem pode ser reconhecido, mas a sua história sempre tem um porém. E no caso de Naamã, o porém era a lepra. Assim também era a nossa história. Talvez você, antes de encontrar-se com Cristo, você tinha uma bela história. Você era alguém reconhecido, alguém respeitado. Você fazia coisas boas, mas a sua história tinha um porém. A minha história, ela tinha um porém, porque eu estava no pecado. E o pecado, ele gera a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Então, todos nós nos vemos aqui em Naamã, homem bom, homem grande, homem respeitado, homem valoroso, homem valente, isso e aquilo, vírgula, porém. Eu não sei qual é o seu porém, mas o certo é que o Deus de Eliseu, ele é o mesmo hoje e ele quer, assim como mudou a história de Naamã, também mudar a sua história. Então veja que Naamã escondia de todos a sua realidade. As pessoas olhavam para ele e viam um capitão, viam o homem grande, o herói valoroso, mas a sua verdadeira história não era mostrada em público. Então Naamã se escondia atrás da sua roupa de capitão, atrás do seu traje do exército, mas quando ele tirava a sua roupa, estava ali as suas feridas, as suas roupas manchadas de sangue, que talvez esta menina, que é a personagem aqui crucial desse texto, a menina sabia das roupas de Naamã. Quando ele tirava as roupas, talvez sujas de sangue, porque nós sabemos que a lepra ela era uma doença degenerativa. E esta menina, que era escrava, ela lavava as roupas sujas de Naamã. Ela sabia da realidade. As pessoas olhavam e viam Naamã grande, herói valoroso, homem valente, capitão, muito respeitado. Mas esta menina, que era escrava na Síria, na casa de Naamã, ela sabia da realidade. Às vezes nós também passamos por situações assim, que diante do público, diante das pessoas, nós somos alguém, nós temos uma imagem a mostrar, mas tem aqueles que sabem quem realmente nós somos. Esta menina, ela foi parar ali na casa de Naamã devido a uma guerra que houve e esta menina era resultado desta guerra. Eu quero dizer para vocês aqui que Deus, ele moveu um exército para que esta menina estivesse na casa de Naamã. Deus permitiu que uma guerra acontecesse, somente para que esta menina fosse levada cativa e se tornasse escrava e na casa de Naamã, porque este foi o meio que Deus usou para que Naamã chegasse até o profeta Eliseu. Eu quero dizer para você que assim como Deus moveu exércitos aqui, somente para que uma menina de Israel fosse levada cativa para a Síria, e lá na Síria, na casa desse capitão, ela se tornasse uma influência que fosse mudar a história do seu Senhor, esta menina mudou a história de Naamã, assim como Deus moveu o exército, assim como Deus permitiu uma guerra somente para que esta menina fosse levada cativa, assim também Deus vai mover exércitos, Deus vai mover terra, Deus vai mover o sol, Deus vai abrir o mar, mas o certo é que Deus vai te colocar no lugar que você precisa estar. Toma aí esta lição para a sua vida, aplique isso na sua aula e com certeza será enriquecedor, será inspirador para os seus alunos também.
Interessante quando nós olhamos para os versículos 5 ao 7. No versículo 5, então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Então o rei da Síria vai mandar uma carta, talentos, prata, ouro, ao rei de Israel. Agora, quando o rei de Israel recebe a carta, olha só para o versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este me envie um homem, para que eu cure da sua lepra? Veja que os reis, tanto o rei de Israel quanto o rei da Síria, tanto o rei da Síria quanto o rei de Israel, pensavam que este era um assunto entre eles, que este era um assunto da sua alçada. Mas o que estava prestes a acontecer era algo sobrenatural, era algo que eles ainda não entendiam. O rei da Síria estava bem intencionado, na verdade, mas ele não sabia o que estava pedindo. Naamã, capitão do exército, comunicou a ele o que a menina havia falado, e ele, sem saber o que fazer, tentava ajuda para o seu capitão, mandando uma carta ao rei de Israel. Mas nem o rei da Síria sabia o que estava escrevendo naquela carta, muito menos o rei de Israel, ao ler aquela carta, entendeu o que se passava ali. Mas o certo é que o que iria acontecer era algo sobrenatural. E só homens que são homens de Deus entendem o sobrenatural. Só homens que têm contato com o céu é que entendem de sobrenatural. Incrédulos não entendem. O rei da Síria não temia a Deus. O rei de Israel também foi um mau rei nesse tempo. E eles tentavam resolver uma situação que não estava no seu alcance, porque o que Deus iria fazer era algo sobrenatural. Então Eliseu, ao saber que o rei de Israel rasgou as suas vestes, veja o que ele faz. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eliseu reafirma aqui a sua liderança profética. Ele está dizendo: Olha, rei, não pense que Deus abandonou a nação por causa dos teus pecados, por causa dos pecados da casa de teu pai, não. Há profeta em Israel, então não rasgue as suas vestes, mas manda este homem a mim, que você vai ver que ainda há profeta em Israel. Como é bom o homem e a mulher ter contato com Deus e saber que Deus responde a sua oração e saber que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e que ele pode fazer o impossível. Então Eliseu está aqui reafirmando a sua liderança profética sobre a nação de Israel. Ele não recebe Naamã, ele manda um mensageiro com a mensagem, dizendo apenas para que Naamã desça até o Jordão e lá mergulhe. E Naamã fica muito irado, fica muito indignado, porque ele esperava, sendo ele capitão do exército, sendo ele homem importante na Síria, esperava uma grande recepção por parte do profeta, mas ele mandou apenas o mensageiro, nem sequer veio ao encontro. Então, isso trouxe ira, indignação ao, ao comandante do exército da Síria. E ele falava: Olha, os rios da Síria, os rios de Damasco, eles são muito melhores do que as águas de Israel. Não deveria eu mergulhar lá? Porque aqui neste Jordão, e então alguns dos seus homens aconselha para que ele faça aquilo que o profeta está dizendo. Veja que o que dominava Naamã era o orgulho, a arrogância e a soberba. E entenda algo, e isto é uma lição importante para todos nós: orgulho, a arrogância, a soberba
são coisas que impedem o milagre. O sobrenatural de Deus não acontece do nosso jeito. Ele esperava uma grande recepção por parte de Eliseu, isso não acontece. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, quando queremos contemplar o sobrenatural, nós não podemos esperar que Deus vá agir da maneira que nós queremos ou imaginamos. E era isto que Naamã pensava. Só que Deus age no sobrenatural. E o sobrenatural não acontece da maneira como eu e você pensamos. E ele tem orgulho, ele tem arrogância, ele tem soberba. Enquanto ele não deixa isso de lado, o milagre não acontece. Veja só no versículo 14 os passos para o milagre. Primeiro, descer. Segundo, mergulhar. Terceiro, obedecer, fazer conforme a palavra, mesmo que seja no Jordão. Interessante que a palavra Jordão significa aquele que desce. Então veja os passos do milagre de Naamã. Versículo 14 do capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Então, desceu, é necessário descer do pedestal, da arrogância, da soberba, do orgulho. Ele não só desceu, mas ele mergulhou no Jordão 7 vezes, número que tipifica a perfeição conforme a palavra. Quer receber o milagre? Desça. Se desfaça do seu ego, de si mesmo. Se desfaça de tudo aquilo que te prende de estar mais perto do Senhor, de crer no impossível e com certeza você também irá contemplar o sobrenatural. Aprendemos aqui também que Deus não era exclusivo da nação de Israel, porque aqui nós temos o Senhor Deus agindo em favor de um homem gentio. Agora, depois que o milagre acontece, Naamã está pronto a presentear Eliseu. Ele quer dar presentes. E o problema não eram os presentes. O problema nos presentes era que representavam uma retribuição. Eram presentes e não oferta. E, na verdade, o certo é oferta. Oferta é diferente de presente. O presente, ele representava retribuição. Veja que você normalmente presenteia pessoas que também te presenteiam em determinadas datas. Então, isso quer dizer o quê? Retribuição. E ele queria retribuir o milagre a Eliseu. Não era uma oferta. Aqueles presentes, eles deveriam pertencer àquela menina. Qual menina? A menina do começo da história, a menina evangelista, a menina que foi a ponte, que foi o caminho para o milagre de Naamã. Ela nem sequer é mencionada no texto mais, mas aqueles presentes não deveriam ser para Eliseu, não deveriam ser para Geazi, deveriam ser para aquela menina evangelista, a qual preparou o caminho para que Naamã recebesse o milagre. Mas quem realmente evangeliza não é reconhecido. Quem realmente evangeliza, quem leva a palavra, quem traz as boas novas, não é reconhecido, assim como esta menina não é nem sequer mencionada mais no texto. Agora, você pensa que Eliseu receberia presentes em forma de retribuição pela forma como Deus o usou? De maneira nenhuma. Lembre que Eliseu havia entregue os seus carros e bois para servir a Deus. Ele queimou os carros, ele sacrificou os bois que ele tinha para servir a Deus. Agora, receberia presentes em troca de algo que não foi ele que fez, mas sim o Senhor através da vida dele? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Este texto, queridos, não está nos ensinando que não devemos receber oferta. Oferta sim, presentes não. Presentes são retribuição. Oferta é sinceridade, é adoração, é louvor ao Senhor. Então, muito cuidado na aplicação desse texto para que você não cometa equívocos de dizer que nós não podemos. Você que levita na casa do Senhor, você que adora o Senhor,
você que é pregador itinerante, você que é professor, você não pode receber nenhuma oferta, porque seria retribuição. Não, de maneira nenhuma, não é isso que o texto está dizendo aqui. Agora, você sabe que no final do texto, aí nos versículos 22 a seguir, nos versículos 20 a seguir, o Geazi, o moço do profeta Eliseu, vai atrás de Naamã e recebe os presentes. O que aconteceu aqui? A cobiça. Geazi, ele foi vencido pela cobiça. A cobiça e a ganância derrotaram Geazi. A cobiça e a ganância derrotaram Geazi. Mas você sabe o que foi mesmo que matou Geazi? O que foi mesmo que trouxe o seu final? Foi a mentira. Por 2 vezes no texto, nós vemos Geazi mentindo. A primeira delas, no versículo 22, ele disse, Geazi, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Não, Eliseu não falou isso não aconteceu. É mentira. A outra mentira está no versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Novamente, Geazi está mentindo e a mentira traz a morte. Aí Eliseu vai dizer, porventura não foi contigo o meu coração? E o final de Geazi é muito triste, porque a lepra que estava em Naamã agora pegou nele, e não somente nele, mas em toda a sua descendência. Então nós aprendemos que o orgulho, a arrogância e a soberba impedem o milagre, e aprendemos também que a cobiça e a ganância são caminhos para a morte. A cobiça, a ganância, somadas à mentira, levam à morte. E que você possa, então, extrair muitas lições aqui deste texto. Com certeza será uma grande aula aí no seu domingo. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.